Olá, gente! Estamos com mais um episódio do nosso podcast Pet Vida MCZ e hoje vamos conversar sobre castração. Qual a importância, qual a idade ideal e em que circunstâncias você deve castrar o seu pet, tanto para controle populacional, a saúde do pet e muito mais. Vou conversar com o médico veterinário Erivan Andrade, ele que tem muita experiência nesse assunto e vai falar para você qual é a idade ideal e em que circunstância, como eu mesma mencionei, você deve castrar o seu pet. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero que você que ainda não clicou no sininho para receber as notificações, que você clique imediatamente e passe esse e outros conteúdos para os seus amigos, familiares. Vamos disseminar informação e ficar por dentro desse universo maravilhoso que é o universo pet. Erivan Andrade, muitíssimo obrigada. Você que está pela primeira vez com a gente vai trazer um assunto muito interessante de ser conversado, que é a castração e a sua importância. Primeira pergunta que eu faço, com que idade, qual a idade ideal para eu castrar meu cachorrinho, meu gatinho, seja macho ou fêmea? Bom dia, Deise, bom dia a todos os espectadores. Essa questão da idade é um pouco polêmica. Certo. Porque, como sabemos, as gônadas, que seriam os ovários e os testículos, eles liberam hormônio no decorrer da vida dos animais. Sim. E esses hormônios têm importância, entendeu? Cerca de 200 hormônios aí que circulam no corpo desses animais, que ao tirar essas gônadas, elas causam prejuízo, causam perdas. Erroneamente, as pessoas levam os animais para castrarem com 4 meses, Sim. 5 meses. Acontece. E, normalmente, quando isso é no meu consultório, eu não castro. Você orienta, né? Oriento, peço para trazer numa idade que seja perto da idade adulta, que seria do 9, 10, 11, 12 Isso meses. no caso de quê? Macho ou fêmea? Tanto faz. Tanto faz. E felino, principalmente. Felino fêmea, no caso das gatas. Sim. Eu ainda aconselho castrar de 7º mês, até por questão de controle populacional mesmo. Exatamente. Principalmente para muitos animais errantes, né? No caso de animais errantes. Já o felino macho, eu aconselho a partir de 1 ano devido na literatura ter estenose de uretra. Ou seja, diminui o lume da uretra. Desenvolve de forma... Quando você castra muito cedo, ela não desenvolve como deveria, não é isso? Ela já é desenvolvida, ela só perde algumas propriedades, como, por exemplo, ela estenosa, ela fecha. Sim. Acontece muito de você estar na clínica, chega o gato com cistite e não passar um catéter número 24 pelo lume da uretra. Ou seja, causa um prejuízo para esse animal. O tutor acha que está fazendo bem, quando na verdade está fazendo bem para ele. Mas acaba fazendo mal à saúde do animal. Para o pet. Aí, isso as pessoas têm que saberem. Pode ser que algum colega veterinário discorde disso que eu estou falando, mas assim, tem literaturas que falam que isso acontece. E eu que vivo na clínica cirúrgica diariamente, é o que eu faço hoje, clínica cirúrgica, eu vejo. Por isso que estou falando com propriedade. E você é envolvido diariamente mesmo, né? Diariamente mesmo. Quantas castrações, geralmente, não vou dizer nem por dia, mas por semana, em média, você consegue fazer nos projetos que você está envolvido? Depende. Isso aí é um número que é complicado. É relativo. Por exemplo, se for de felino, por semana vai 200. Caramba, são muitos. Então, assim, de fato, o Erivan, ele tem vivência, ele tem experiência, por isso que ele está falando com propriedade sobre o ideal, o sugerido para se castrar, tanto um macho quanto a fêmea, seja da espécie canina ou felina, né, Erivan? Se puder deixar o animal inteiro, não tem problema. Desde que tenha responsabilidades. Ou seja, muita gente diz, eu vou fazer uma vasectomia. Uhum. Tem o risco de infecção, obviamente, como qualquer cirurgia tem. Esse animal vai ter que passar por um procedimento de castração de qualquer forma. Sim. Deixa de ser uma castração eletiva para ser uma castração emergencial, por exemplo. Uhum. Não quer dizer que a vasectomia não seja uma opção, sim. Mas assim, quando a gente castra, nós queremos o quê? Que o animal amance, como o pessoal popularmente fala. Eu quero o animal manso. Acontece mesmo? O animal fica mais calmo? Sim, o macho, quando ele perde a testosterona, automaticamente ele vai ser... Está ligado ao hormônio, lógico, né? A questão dele se tornar mais manso. Exatamente. Isso não vai para o ser humano, como para o ser humano também. O cara que repõe testosterona, normalmente a galera que repõe testosterona que não precisa, eles geralmente são pessoas mais agressivas, mais temperamentais. Não quer dizer que você vai bater no povo. O humor varia muito, né? Exatamente. Aí acontece também nos machos. Nos machos da raça felina e canina. Equino, bovino.
Foi macho, teve testosterona, se não tem aquele ditado macho alfa, Sim. pronto. Esse aí poderá ser o macho alfa. E nas fêmeas também, tem fêmea que tem o temperamento dominante. Você pode até perguntar, Ivan, aí fêmea tem idade para castração? Tem. O ideal, né? A partir de. A partir de 1 ano de idade. Já está na idade adulta, já desenvolveu muitos hormônios. Já passou o primeiro cio, né? Isso. Eu castro até. E esse lance, assim, rapidinho, e esse lance de, tem gente que diz que é bom castrar antes do primeiro cio, tem gente que recomenda que seja depois do cio. O que é que você, diante dos estudos que você faz, recomenda? Tem literatura que diz que sim, tem literatura que diz que não. Eu vou pelo que eu vejo. Certo. Pelo Pelas meu suas dia a dia. vivências. Né? Exatamente. Tipo, se eu pego um animal que, por exemplo, uma cadela, que não teve o cio ainda, está com 7, entrando para o 8º mês, ela não teve cio. Dependendo da raça, eu faço a castração. De preferência os pitbulls, eu faço. Sim. Porque não desperta aquela alegria que ele tem tanto, de ter pitbull que fica agitada. E eu faço essa castração. Geralmente fica o animal mais tranquilo. Já tem animais de raça, por exemplo, de raças maiores, labrador, Rottweiler, eu prefiro castrar esses animais com 1 ano, porque devido àqueles hormônios, afeta a cartilagem, musculatura. Sim. São cães que têm predisposição à displasia coxofemoral. Então, tem várias situações, né, Erivan? Você falou aí de animais errantes, porque precisa manter o controle populacional, Isso. de animais de grande porte, que já é uma outra situação diferente. Então, assim, vai de acordo com o porte do animal Isso. até a idade, né? Isso. E, assim, animal idoso, por exemplo, eu tive uma cadela que com 10 anos, ela não era castrada, eu não tinha essa orientação sobre castração, porque isso, inclusive, faz bastante tempo, e ela desenvolveu a piometra. Então, nesse caso, porque ela não tinha uma vida sexual ativa, porque ela teve em 2 oportunidades apenas filhotes, com 10 anos ela desenvolveu a piometra, que foi a inflamação no útero e no ovário. Aí teve que retirar o útero e o ovário, aproveitou e já fez tudo. Isso. Então, com 10 anos, nessas situações, tranquilo. Gente, hoje em dia a nossa medicina veterinária está bem avançada. Sim. A gente tem que acabar com esse negócio de porque tem 10 anos, é velho. Porque tem 15 anos. Se fosse assim, o ser humano idoso não era operado. Exato, verdade. O anestesista hoje tem capacidade suficiente de botar o animal para dormir. Isso independente de qualquer cirurgia, né, Erivan? Independente de qualquer cirurgia. Tem que acabar com essa questão de ficar, não, porque... Com 15 anos não pode. Tem que ser inalatório, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não existe. Quem tem que escolher a anestesia é o anestesista. Se ele quiser operar com TIVA, ele vai operar. Se ele quiser anestesiar com PIVA, ele vai anestesiar. Se ele quiser anestesiar com inalatório, ele vai operar. Quem vai dizer é o paciente na hora da consulta pré-anestésica. Tem que acabar com esse mito de dizer que a anestesia injetável não presta, que isso é mentira. Porque dizem bastante, né? Exatamente, isso é mentira. Infelizmente falam muito. A inalatória é tão segura quanto as outras. Não existe isso. Eu sempre costumo dizer aos meus clientes que, pelo procedimento cirúrgico, o risco é beleza. Existe o risco. Mas é mais baixo. Pelo procedimento anestésico, aí sim existe o risco, porque só Deus tem o poder de botar para dormir e acordar e a gente saber que vai acordar. Mas na hora que o homem manipula drogas para mexer em alguns órgãos nossos para dormir, para depois acordar, é complicado. A gente tem que entender isso, que esse risco existe. Mas hoje a ciência está aí para desmistificar esse risco. Eu já operei cadela com 20, com 19. Com 20 anos? Sim. 19 foi mesmo? Sim. E terminou tudo bem? Terminou a cirurgia só andando para casa. Maravilha. Isso é bom. Bom saber, porque inclusive eu tenho animais idosos em Porque casa, né? O anestesista, ele é que... Hoje os anestesistas estão aparelhados. Capacitados mesmo, né? Aparelhados. Uhum. Hoje eles têm capacidade de ter aparelhamento para fazer cirurgia. Não é feito antigamente, que era um para todos e todos por nós. Sim. Entendeu? Acabou isso. A medicina veterinária hoje tem evolução. E voltando à questão da castração, tem gente que prefere deixar os animais sem castrar. Sim. Beleza. Mas o fato de você deixar o animal sem castrar, é importante que também tenham outras questões ligadas. Não deixar o animal dar uma voltinha, porque infelizmente tem muita gente que faz isso, né? Eu vou deixar o meu animal inteiro, mas em paralelo, em contrapartida, você não mantém o animal no local seguro para que ele não
não venha no caso de cães e gatos, de engravidar outros bichinhos, e no caso de fêmeas, de elas ficarem prenhes. E não é nem só isso, o TVT, tomou veneno transmissível. Boa. Passou no canto, cheirou, lambeu, ferrou. Acabou-se, né? Pode ser inteiro, pode ser castrado, pega. Outra coisa, vocês têm que entender que a natureza é perfeita. Eu estava falando até isso ontem para os colegas lá do trabalho, eu estou com a dor de dentro danada. A dor que eu senti quando a mulher enfiou a agulha para fazer o canal, eu acho que não chega nem a dor do parto. Aí, você não aguentaria a dor do parto? Eu digo não, porque a dor do parto é fisiológica para a mulher. Uhum. Talvez se a dor do parto não fosse fisiológica, nem a mulher aguentaria, porque Deus fez a dor do parto para a mulher, não para o homem. Sim. O que é que eu estou querendo dizer? Fisiologia. Fisiologia é o quê? Se a cadela tem o útero, ele tem que ser usado a cada 6 meses. Caso não se utilize. Acontece várias situações dentro do organismo desse animal. Sim. Ou seja, o útero tem mais que tem gravidez psicológica. É verdade, desenvolve mesmo. Porque tem cadelas que entram no cio, o útero evolui, enlarguece, o ovário joga sinais, o útero recebe, às vezes ele cria uma hidrometra, como a gente fala popularmente. Hidrometra, já ouvi falar. A cadela desenvolve uma que é o que acontece aí da piometra, não é isso? Isso, e acontece uma gravidez psicológica. A minha cachorrinha Mona Lisa, antes dela ser operada, ela desenvolveu esse problema de hidrometra. Tem animais que faz isso e regride. Tem animais que tem que ser tirado. Ou seja, porque o útero não foi usado a cada 6 meses. Porque é como você disse, a fisiologia pede que seja dessa forma, a natureza deles. Mas já que você não coloca o seu animal para reprodução, o ideal é que se faça castração, para evitar esse tipo de situação. Cães com hiperplasia prostática. Tem que fazer castração para diminuir a próstata ou não deixar ela evoluir. Isso é muito comum. Só que as pessoas hoje entendem que também que os animais de antigamente viviam 5, 6 anos, hoje vivem 10, 15, 20. Verdade. Aí surgem outras doenças, Exatamente. não é mesmo? Tem que entender tudo isso. A castração ela é tão importante quanto a visita periódica ao médico veterinário. As pessoas esquecem disso. A castração, se você achar o animal na rua com a ponta da orelha cortada do lado esquerdo, não foi briga. Foi exatamente porque ele foi castrado numa campanha, num mutirão, não é isso? Ninguém castrou. É uma forma de identificar. Exatamente. Ninguém fez aquilo por maldade. Tem um método aí que eu esqueci a sigla agora, que você pega, castra, cura e devolve. Cede. Isso. Eu faço isso. Principalmente em colônias, né, Erivan? Colônias de gatos, a gente sabe que aqui em Maceió, não só em Maceió, a gente sabe que em todo o país, porque isso acontece no Brasil inteiro, mas que existem colônias em todos os lugares. E aí existem os mutirões, médicos, como no caso do Erivan, fazem essa prática, né, de castrar o animalzinho, cuidar e depois devolver ao seu local para que ele não reproduza mais. Exatamente, porque se você olhar, muitos animais são acolhidos, poucos são cuidados. Exatamente. Na maioria das vezes você pega o SRD de rua e vê bonito. Quando você leva ele para ser adotado, vai olhar, ele está feio. Por quê? Exato, porque ficou preso numa corrente, sem alimentação adequada. Cadê as liberdades do animal? Às vezes é muito melhor ir na rua, né, Erivan, em algumas situações, do que confinado com outros. Eu digo isso que eu sou juiz de bem-estar animal e falo sobre as liberdades também. Tem que ser. As pessoas têm que entender isso. Que a castração é um ato de amor. Mas também de grande responsabilidade. Tem que ser feito por profissionais capacitados que têm responsabilidade e comprometimento com a causa. Comprometimento e ética. Exatamente. Não é simplesmente chegar e, eu vou castrar. Não é assim. Tem que ter todo o processo. Alguns colegas podem até me criticar por isso, mas tem que ter de mal. Para que você vai castrar? Para que você vai castrar? Não, depois você castra, espere. Aguarde o tempo certo, né? Muita gente critica aquelas injeções. Porque a injeção é... Não, gente, não é assim. Tem que olhar o que está por trás de tudo. Aquela injeção foi desenvolvida para uma finalidade, só que o ser humano pega... Infelizmente usa para outra. Usa para outra. Que não deve, né? É como a castração. A castração feita do jeito errado causa mal. Na idade errada, de forma errada. Canso de fazer vulvoplastia em cadela que foi feita a castração juvenil, que tem infecção urinária recorrente. Assim como nos gatos, né? Infecção urinária, obstrução mesmo. Isso. Eu já peguei cadela que tinha a vulva evoluída
Ela urinava, voltava o resto de urina para dentro Meu da Deus. cavidade da vagina. Isso porque foi castrada muito cedo. A vagina ficou pequena, o Não couro desenvolveu. cobria, não deixava fazer a limpeza Correto? correta. E todo mundo sem saber o que era desse jeito. O cachorro deve estar com uma vaginite que está evoluindo para uma cistite. Por isso da importância de sempre procurar um médico veterinário para fazer tudo de forma correta, na idade ideal, observar a fisiologia do animalzinho, do cão, do gato, da cadela, né? Seja cadela, seja gata, porque senão você vai acabar, como ele mesmo falou, trazendo outras doenças para o seu pet. Então, você vai, se sair de um problema que você acha que é um problema seu para o pet não para a gata ou a cachorra não parir, para o cachorro ou o gato não dar aquela fugidinha, e você acaba arrumando um problema de saúde para eles. E aí você vai gastar mais. Muitas vezes você acaba não tendo grana para lidar com o tratamento que você, né, precisa fazer. Ontem mesmo atendi uma tutora que ela me disse que a cadela dela foi castrada com 4 meses. A cadela está com... Ela disse que a cadela está dormindo e fica liberando urina. Tá vendo? Que pode... Eu adotei um cachorro, um pug, que ele já chegou às minhas mãos e ele havia sido castrado com 5 meses. Você imagine. Não desenvolveu. Assim, eu não tenho problema com eles urinários, né? Mas você vê que não desenvolveu como deveria, entendeu? Aí essa cadela dormindo fica liberando urina. Aí o que é que pode ter acontecido? Aqueles hormônios que estaria ali para atuar na musculatura dos esfíncteres uretrais, que estaria ali para fortalecer aquela uretra, pode ser que não tenha se desenvolvido do jeito certo. E aquela castração ali eliminou aqueles hormônios e aquele paciente ficou o quê? Com os esfíncteres relaxados devido àquela falta daquela musculatura, que ali era para estar rígida e não está. E não desenvolveu como Ou deveria. seja, tem que saber, tem que ter orientação. Ah, mas nos Estados Unidos é castrado com 3 meses. Os Estados Unidos é os Estados Unidos. É uma outra realidade. E nem tudo de lá é bom. Né? E porque tem muita gente, infelizmente, que acaba colocando os Estados Unidos como referência de muita coisa. E nem sempre o que eles têm de iniciativas a gente deve aplicar aqui no país, ou que seja boa. Não. A gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Né, Erivan? Não. E outra realidade aqui de Alagoas, por exemplo, que você vivencia diariamente, que você, inclusive, percebe, tem essa percepção, faz com que você tenha esses posicionamentos em relação à idade certa para castrar. Exatamente. Hoje aqui em Alagoas, eu posso falar com propriedade que nós temos excelentes profissionais em todas as áreas. Sim. Nós temos cirurgia cardíaca em Ortopedia. Alagoas. Cirurgia cardíaca, coisa que é quase inédita no Nordeste. Nós temos aqui. Isso é bom. Neurologia, que a gente tem que sair daqui para Recife. Nós temos aqui. Nefro, oftalmo, cirurgião geral, que eu sou um deles. Neonatologia. Anestesistas, nós temos aqui ótimos. Profissionais excelentes. E clínicas boas. Sim. Ou seja, nós não temos mais o que reclamar. A nossa realidade hoje no estado de Alagoas é diferente de 15 anos atrás. Com certeza, evoluiu bastante. Eu sei muito bem disso. Hoje eu conheço diversos médicos veterinários que fizeram especialização em diversas áreas, como, por exemplo, ortopedia, como você falou, cardiologia. Temos profissionais, como ele mesmo mencionou, excelentes, e cirurgiões idem. Então, gente, vocês têm que procurar os médicos veterinários para o tratamento dos seus pets, para daqueles que você resgatou, que trabalhem de forma ética e que eles tenham estudado para atender os pets que vocês têm sob a sua tutela de forma correta e de forma responsável, não é isso, Erivan? Exatamente. Ao procurar o médico veterinário, procure saber a história dele, por onde ele passou, por onde ele trabalhou, por onde ele viveu, onde ele formou, o seu ciclo de amizade, que é importante. Normalmente quem é bom só se mistura com quem é bom. É muito difícil você ser bom se misturar com quem não é bom. Aí você vai acabar caindo numa... Eu estou falando disso, estou falando com relação à amizade e à colega de trabalho também. Clínicas que ele trabalha, que ele trabalhou, isso é importante. Porque você não está deixando... Hoje eu sempre digo, eu sou de uma época que a medicina veterinária era você chamava cachorro de bicho. Sim. Depois eu peguei e chamar seu pet. Depois peguei seu filho de 4 patas. Hoje é o seu filho.
Membro da família mesmo. Exatamente. Eu trabalhei com o cachorro de quintal e hoje eu estou trabalhando com o cachorro que dorme na cama com Que dorme na cama, que divide a cama com o o tutor. dono não, com o tutor, Com que o agora é pai de pet de 4 patas. Ou seja, olha a evolução que isso levou. Muitas famílias às vezes deixam, né, não conseguem por algum motivo ter seus próprios filhos, ou até tem os filhos, mas os filhos são tratados da mesma forma que o de 4 patas. Isso. Então, da mesma maneira. Hoje em dia, felizmente, os animais estão tendo o tratamento necessário, devido e com respeito. Inclusive, estão tendo uma longevidade, né? Assim, diante de tantos profissionais, de tanto avanço na medicina veterinária, a gente hoje tem profissionais que colaboram para essa longevidade, né, Erivan? Exatamente. Hoje temos rações específicas, profissionais específicos. Tudo hoje na medicina veterinária está bem amplo aí para quem quiser procurar e achar só coisas boas. Ô, Erivan, para a gente encerrar esse podcast maravilhoso sobre esse assunto tão importante que é a castração, eu queria que você, né, falasse para o nosso público a importância de castrar um pet e em que circunstâncias. Aí eu queria que você desse esse fechamento aí bacana para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender sobre essa realidade. Gente, veja só, a importância não é só para o controle de natalidade, controla também questões de humor, temperamento não muda, quem achar que temperamento muda pela castração está enganado. A castração não muda temperamento, muda humor, genética a castração também não muda. Quem tiver seu Bull-Terrier, ele não vai deixar de ser Bull-Terrier porque ele está castrado. A diferença é que ele só está faltando os testículos, mas é o mesmo Bull-Terrier. Quem tiver sua miniatura pincher, vai ser o mesmo miniatura pincher. A diferença é que vai ser um animal castrado. A importância é que você consulte seu médico veterinário sempre, peça a ele a orientação devida. A minha indicação é que seja a partir dos 9 meses as fêmeas, cadela, por exemplo, gatas a partir do 7º mês, de preferência que não estejam no cio, ou uma data bem anterior, antecedente ao cio, ou uma data posterior bem... lembrando que são 6 meses precisando de mais entrar no cio. Sim. Porém, a gata, quando ela pare, se tiver a oportunidade e o gato estimular, ela vai entrar no cio. Caramba. Por isso que reproduz muito gato. Sim, a reprodução é maior. Cadela não. Cadela normalmente tem esse período aí de 6 meses. E olhar para os seus velhinhos que são inteiros. Os cães, procurar o veterinário para ver a questão de próstata, ver como é que está, que é igual ao homem também. As cadelas, ter sempre o cuidado de vez em quando fazer ultrassonografia para a questão de piometra e hidrometra. E manter a vida dos cães de vocês saudáveis, com rações certas, levar sempre para o veterinário, vacinar, aproveitar a deixa, falar só um pouquinho sobre a questão do verão, ter cuidado. Sim. Que o sol que mata cachorro não é o das costas, é o do chão. O cachorro anda numa bolha de calor. Exatamente. Que o chão, ele emite E sempre calor. é bom a gente fazer o teste antes de sair com o pet, observar os horários, né, Independente Erivan? disso, Deise, porque o calor no chão, ele cria uma bolha de baixo para cima. E junta com a bolha de cima para baixo, o cachorro anda numa bolha térmica enorme ali. Sim, sim. Principalmente esses cães baixos. Evitem andar em horários quentes, porque cachorro não sua. Verdade. Entendeu? Não é só para não queimar o coxim, é para não fazer aquela bolha térmica de calor e você ter um problema de taquicardia, né? Uma rabdomiólise aí aguda, um problema de rim agudo aí, uma nefropatia aguda que eu já vi. Sim. E manter o paciente saudável aí para ter uma longevidade, seu filho de patas, saudável. Verdade. Por um grande e longo período de sua vida. Muito obrigada, Erivan Andrade, médico veterinário, cirurgião. Ah, tá. Muito obrigada, Erivan aí, Andrade, você que colaborou para o nosso podcast falando sobre castração, cirurgião, ele que faz cerca de 200 cirurgias semanalmente, não é pouco, viu, gente? Então, assim, fiquem atentos às dicas, ao conteúdo. Se vocês quiserem saber mais informações, vai no nosso podcast, que tem muitos outros vídeos falando tanto sobre questão de controle de natalidade, quanto outras questões técnicas ligadas ao universo pet. Gente, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
Programa Pet Vida. Apresentação Deise Nascimento. Produção Produtora Maná. Estúdio Cacast. Um oferecimento Petit Nature. A melhor alimentação natural para seu cão e gato.